E aí galera, beleza? Highlander novamente, e hoje eu venho trazer uma dica excelente para quem quer entrar no mundo dos consoles portáteis e procura o melhor custo-benefício. Eu estou falando desse aqui, o R36S, que é capaz de rodar nossos jogos clássicos de Game Boy, Super Nintendo, Mega Drive até PlayStation 1. Mas tem um porém nisso tudo, por menos de R$ 200 ele te entrega tudo isso ou menos de 30 euros aqui em Portugal. Mas será que ele entrega mesmo? Vamos conferir agora com o nosso unboxing e review completo do R36S. Bora pro vídeo! Finalmente começando o nosso unboxing. Então tá, esse modelo é o 128 GB na cor branca, beleza? Esse modelo também é um clone, mas depois vamos entender melhor sobre isso. Vou tirar aqui primeiro o console, ok? Deixa eu primeiro ver os acessórios que acompanham. Temos o aplicador para a película, um cabo USB de carregamento, a película em si e o manual. Beleza. Então vou pegar agora aqui o console em si. Tirar agora aqui do plástico e só preciso tirar agora a proteção e pronto. Tá aqui nosso R36S. Já com ele fora da caixa, vamos conhecer aqui o R36S. Então aqui embaixo temos a entrada de carregamento, o cabo USB-C que acompanha, entrada de fone de ouvido e entrada OTG que você pode conectar, por exemplo, o dongle para o Wi-Fi, pois ele não vem com Wi-Fi já de fábrica como o RG40XX da Anbernic, mas é possível de utilizar o Wi-Fi como dongle. Esse aqui também você pode conectar até seu próprio celular para prover internet para ele, né? O que é bem interessante. Vamos ver o que mais. E temos a entrada, temos o botão para ligar, o botão para fazer o reset, uma segunda entrada que é o TF2 de cartão de memória, reservada para os games, mas isso aqui é só uma instrução mesmo, uma indicação. Aqui não há nada, aqui temos os R1, R2, L1, L2. E algo bem interessante do R36S é porque ele tem uma entrada aqui de acesso à bateria. Então, se por algum motivo eu precisar trocar a bateria, olha, tem um acesso muito mais facilitado, o que deixa a vida útil do nosso aparelho ainda melhor. Aqui ao lado temos o controle de volume e a indicação de outro cartão de memória do OS. Aqui então está instalado o ArcOS. Esse modelo é de 128 GB, mas ele só veio com um cartão. Então, esse cartão aqui contém tanto o sistema operacional quanto as ROMs. Beleza, aqui os botões. Ao toque, são mais barulhentos e grosseiros que do RG40XX, mas olha, estamos falando de um console que custa menos da metade. Os botões são bem mesmo barulhentinhos, a tela aqui, uma impressão muito bonita. Eu não cheguei ainda a fazer a aplicação da película. Queria comentar sobre as especificações técnicas aqui da caixa, né? O R36S utiliza um processador Cortex A35, que é o RK3326, ele já tem uns bons anos de mercado. Utiliza memória RAM 1 GB DDR3. Em termos de comparação, o RG40XX utiliza 1 GB DDR4. A tela é 3.5 IPS de excelente qualidade. Aí informa a questão do suporte ao Wi-Fi e Bluetooth, mas precisa de um adaptador. Também fala um pouco dos consoles que tem já dentro com o emulador instalado. E aqui na caixa fala a bateria de 3.200 mAh. Como essa versão é um clone, já reparei que na traseira dela tem escrito 3.000 mAh. Essa questão do clone vamos abordar depois. E outra informação importante vem do próprio manual. Aqui sim tem as indicações das teclas e dos botões do próprio console. E aqui embaixo os Combination Keys, que são atalhos que você pode usar dentro do jogo para fazer algumas ações. E tem para ajustar o brilho R3 mais para cima e para baixo. Esse daqui é bem importante, Save Read Game. Com Select e R1, vocês vão salvar o estado do jogo, né? Salvar naquele momento. E Select L1 ele faz o load do último estado salvo. Aí outros importantes, por exemplo, Exit Game, Selection mais Start. Ou tem EstroArch, mas provavelmente deve ser RetroArch. Então, Select mais X, aí Select mais A, Pause the Game, Select mais B, Restart the Game. É bem interessante já conhecer esses atalhos antes de irmos para o sistema. E bora ligar, finalmente. Temos a tela de boot do R36S, ok. Em seguida a indicação do ArcOS 2.0, que é uma Custom ROM instalada, é um sistema modificado para carregar seus jogos. Pode ser instalado no seu Anbernic, mas já vem pré-instalado no R36S, que é muito bom, porque ele é bem mais customizável. Já carregou, vou diminuir aqui o volume. Ok, pronto. Vamos primeiro trocar a língua. Tem indicação aqui para o menu, pressione Start. Então, vou aqui em Advanced Settings, deixa ele focar aqui. Pronto, Advanced Settings. Language. Vou alterar para PTBR, voltar, já alterou.
Uma coisa muito interessante daqui é que é extremamente customizável. Aqui em configurar a interface, eu posso alterar o tema. Esse tema aqui, por exemplo, fica bem difícil de ler, né? Que é o R36S Theme Epic. Eu posso alterar para diferentes temas, Epic Noir, Free Play. Agora eu vou aplicar esse ArcOS Carbon. Então, vou apertar B para sair. Ele já vai fazer o reset para aplicação de tema rapidamente. Ó, já mudou o visual. Ó, e aquela tela inicial que vimos também já está diferente. Vamos ver aqui os consoles mesmo nesse tema. Então, Capcom 1, passando para a direita, Capcom 2, Capcom 3, MAME, PC Engine, Nintendinho, Super Famicom, Super Nintendo, novamente Nintendinho, então está separado em japonês. Ok, então Super Nintendo em seguida, Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS, Sega Mega Drive, Sega Genesis, Dreamcast, Game Gear, Neo Geo System, Neo Geo Pocket, Pocket Color, PlayStation 1, PSP e acabou. Aqui já é aplicativos pre-scripts. Aqui todos os jogos, são 25.190 itens. Com certeza tem muitas ROMs repetidas, né? Mas é muito jogo mesmo. Jogos que estão no favorito, você pode adicionar. E voltamos para o início, bem legal mesmo. Vou trocar aqui novamente o tema com o Start. Vou tentar escolher um outro aqui para conhecer. Esse aqui é o que já veio, né? O Epic Noir. Esse aqui do NES é bem legal. Capcom 2, pronto. É os mesmos modelos, com imagens laterais diferentes. Vamos escolher agora aqui um console e vou para o Nintendo 64. Ok, vários jogos aqui, com a capinha já indicada aqui. Quem conferiu nosso último vídeo, nós falamos sobre essa troca da capinha, né? Que aqui tem o modelo screenshot com box 3D e o logo. Pessoal, antes de começarmos os testes com o nosso pequeno aqui, eu quero abordar um assunto. Esse R36S é um clone. Como assim, Highlander? Por que é um clone? O R36S é um console de extremo sucesso, e muito desse sucesso vem pelo preço. Os chineses fizeram cópias do modelo original. Essas cópias têm geralmente menos performance e menos compatibilidade de software. Em questões de performance, muitos modelos clones vêm com metade da memória RAM original. O modelo original tem 1 GB de RAM, esse daqui também tem 1 GB de RAM, felizmente. Tem modelos que tem 512, já prejudica muito o desempenho. Outra coisa que é interessante saber, esse daqui também vem com o ArcOS, é o mesmo sistema modificado que eu expliquei no começo do vídeo do modelo original. Mas como esse aqui é um clone, ele não vai ter o mesmo suporte de atualizações para as versões mais novas do ArcOS. Ele usa um outro ArcOS modificado para esse tipo de aparelho, beleza? Então vocês têm que ter isso em mente. Os testes que vamos ver em seguida estão sendo feitos com o clone. A performance do original vai ser ligeiramente melhor, mas também não podemos esperar milagres. Estamos falando de um aparelho de menos de R$200. Mas vamos deixar de enrolação e vamos direto agora para os testes do nosso R36S. Vou voltar aqui no Super Nintendo. Interessante, o Super Nintendo ele não tem as capinhas, mas olha que coisa que me chamou a atenção, tem já jogos em PTBR. Embaixo tem Super Famicom japonês, deve ser jogos em japonês, e aqui os modelos americanos e europeus. Por isso que muitos dessas ROMs são repetidos, né? Vou entrar aqui no PTBR, 3 Ninjas Contra-Atacam, Familiados, Adam Family novamente. Vou entrar aqui Aladdin, outro da minha infância. Agora já posso. Game Start. Mas já deu para ver rapidamente que o jogo estava em português. No início já mostrou lá bem-vindo, etc. Ok, que nostalgia. Então, se vocês quiserem fazer o Save State, Load State, vocês podem utilizar os atalhos que estão lá no manual. Então, Select aqui, Select R1 aqui à direita. Vai aparecer aqui a indicação Save State. E podem depois, vou para outro ponto aqui do jogo, certo? Vou ficar aqui, vou agora fazer Select L1 e ele volta exatamente para o ponto anterior. Outra forma de salvar que eu prefiro até venho em Select X e ele vai abrir as opções aqui do emulador. Vocês vão descer agora para Save States, vocês podem fazer o Save ou carregar o último estado salvo. Algo também que vocês têm que saber é existe o State Slot. Está na opção 0. Eu posso chegar aqui com A e escolher outro slot para criar diferentes saves em diferentes mapas do jogo, por exemplo.
Entendido? Então, para sair, venho aqui em Resume, ele vai continuar onde separou, beleza? E vamos agora testar outros jogos. Vamos ver agora Mega Drive. Descer aqui, procurar algum Sonic. Eu já passei. Aqui, Sonic 3. O Sonic, como esperado, né? Um jogo já antigo, bem mais antigo, na verdade. Já roda sem nenhum problema. E aqui vamos de Game Boy Advance. Esse aqui é o meu Pokémon favorito, Pokémon Fire Red. Aí, eu sei que já tem uns bons anos, mas eu sou daquela geração que os Pokémons pararam no 151. Chegou no 250 até vai, passou disso. Já deu. Esses jogos antigos de Game Boys, aqui no caso do Game Boy Advance, não vai ter nenhum problema mesmo, né? O desempenho é ótimo. E algo que é bem comum em jogos como Pokémon é usar aquele hack, entre aspas, né, de acelerar, já que o jogo, né, tem uma movimentação bem lenta. Aqui no R36S vocês podem fazer Select para cima, vai ficar aqui o ícone, ó, que está em modo acelerado. Ó, já aumentou já a velocidade, quando eu quiser parar, de novo Select para cima. Então, reparem que o ícone sumiu. E agora vamos testar algo de PSP. Dragon Ball Z Shin Budokai, vamos lá. Dragon Ball Z teve um resultado muito bom. Agora vamos testar outro, GTA Vice City Stories. Jogos como esse, né, não tem um resultado aceitável aqui no PSP, então realmente atentar. Você vai ter melhores resultados nesse com porte de PC. O que fica realmente inviável. Vamos agora de Metal Slug, também do PSP. Metal Slug já tem um desempenho bem mais aceitável, tá com toda aquela fluidez, mas comparado ao GTA é jogável, né? E vamos agora para Dream Quest. O desempenho também é bem abaixo do normal. Pode ser até por esse clone, né? Então, jogava, mas queda de FPS bem notáveis. Que droga, não consigo. Tome. É isso, bem. Não ficou bom, né? De toda forma, o desempenho. Vamos lá para outro.
Marvel's Capcom é jogável, tá? O desempenho dá pra notar várias engasgadas. O chipzinho desse clone vai até o limite. Olha aí a engasgada gigantesca. Uau! De fato especial, especial do lag. E agora nosso Mario 64. Então, alguns jogos ele vai rodar realmente sem problema de desempenho. Fiz teste com o Zelda, já ficou bem mais lento mesmo. Os controles precisam ser mapeados. Aqui tô vendo que o R3 ele tá invertido. Mas já deu para ver bem a questão do desempenho. O Mario 64 funciona bem. Vamos testar outro jogo. Vamos ver agora com o Mario Kart. Percebe-se que ele roda Mario Kart de forma satisfatória, tá? Não é a melhor performance, é realmente muito abaixo do meu R40XX, que é bem mais fluido mesmo. Mas é jogável, vai. É jogável, mas é. Realmente o R36S, né, ele usa um chip mais antigo, né? Apesar de 1 GB de memória RAM, que já vimos, o processador ele já é mais antigo. O Nintendo 64 é quase que um limite para ele. Botei o caso para frente, não para trás. E por isso, assim, alguns jogos de PlayStation 1 vão bem, Nintendo 64, eu acho que metade da biblioteca até vai bem. Outros já não vão. O Zelda tem jogar e ficou realmente bem engasgado. PSP também vimos alguns jogos, alguns rodam bem fluido, outros não. Também algumas configurações de emulador que podem ser feitas para tentar melhorar o desempenho. Mas eu sou mais fã do desempenho já de fábrica bom do que ter que procurar tweaks, melhorias, etc. Então, o RG 40XX é bem superior mesmo. Mas olha, estamos falando de um aparelho que custa, né, metade aqui, o R36S. E temos que lembrar, esse é clone, né? Então a performance é realmente reduzida comparada ao R36S original. Temos que ter isso em mente. Vamos aqui ver outro jogo agora. Vamos de DS agora. Mario Kart do DS. Vamos ver esse comportamento. Vamos ver se a questão de frames fica melhor aqui no DS. Imaginemos que sim, certo? Vamos lá. A tela inicial não me deu muita esperança, não. Vamos lá ver a experiência no DS. Oxe. Não. Tá bem fluido mesmo o DS. Não, tá bem legalzinho mesmo. Sem problema de performance. É esperado também pro console. Maldito Bowser. Caramba, tô sendo atropelado aqui. Eu também tô habituado com os comandos. Pronto, aqui no X eu consigo utilizar os itens. Maldito! De 2 vezes? Meu Deus! Eu acho que tem alguma configuração do DS para permitir também 2 telas, né? Que eu tô vendo aqui só tem uma e era suposto ter 2. Deixa eu ver aqui, dar um start aqui. Tá aqui.
Com o R2 eu consigo alterar entre as telas. Pronto. Ah, sim, bem melhor assim. Pronto, eu gosto de estar vendo os outros. Então legal, com R2 eu consigo... Ah, isso aqui fica até melhor. Saia daqui, Toad, sai daqui. Não! Filho da... Não tô acreditando. Vamos tirar de novo de primeiro. Vamos agora de PlayStation. Eu já consigo adiantar com o chip desse clone, que é o 3326, se eu não estou enganado. Ele já consegue lidar melhor com os jogos de PlayStation 1. Ele realmente, eu diria, o limite para esse console é o PSP, mas vimos, ó, Dragon Ball PSP rodou muito bem. Então o comportamento pode variar dependendo do jogo. Como era de se imaginar, jogos de PlayStation 1 ele costuma rodar muito bem. Gran Turismo está na fluidez esperada para um jogo de PS1. Muito bom até. Bem, eu posso adiantar que eu sou terrível em jogos de corrida. Terrível. Fosse pelo menos Need for Speed, uma cardzão bem mais simples, mas Gran Turismo, eu sou terrível. Vamos agora com Crash 2. Bom, como é de se esperar jogos do PS1, ele apresenta uma boa performance mesmo. Diferente do Nintendo 64, que tem um grande trabalho de emulação, aqui tem uma fluidez esperada, então é muito bom. Para jogos de PS1 podemos ter um bom desempenho. Uma dica importante, isso independe se for o R36S ou até outro console portátil. Eu já tinha mostrado no início, aqui temos o botão de liga e desliga, né? Se eu apertar aqui novamente, ele vai ficar como fosse em modo sleep, certo? Desligado, entre aspas. Se você apertar novamente, ele logo liga, certo? Mas quando você for parar de jogar para retornar só em outro momento, você tem que fazer o seguinte, venha em Start, desçam até sair, confirmem aqui no desligar sistema. Ok, aí ele vai de fato desligar, aí você pode ficar despreocupado. Se você ficar desligando de forma incorreta, por exemplo, clicando ou segurando aqui no desligar, isso pode corromper seu cartão de memória. Já é de conhecimento que os cartões de memórias que vêm, como ele já está desligado, eu posso remover aqui, dos cartões de memórias que vêm na linha R36S, ainda mais esses clones, não são de boa qualidade. Esse daqui, a marca qual é? Diz HC, né? Tem uns que nem marca tem. Mas enfim, o que vocês têm que saber é, tão logo o console chegue, faça um backup desse cartão de memória, porque aqui vai ter as ROMs e as BIOS. Se você colocar também no computador, deverá aparecer uma outra partição, onde você também faz o backup, uma partição chamada boot. Vocês vão fazer o backup inteiro daqui e dali, para caso você tenha que reinstalar o sistema, você possa restaurar a sua configuração de tela. E feito todo o backup, vocês vão poder restaurar os dados desse cartão de memória original no seu novo cartão de memória. Não só você vai ter um backup salvo em caso de algum problema, como você vai estar com um cartão de memória novo que não vai te deixar na mão quando você menos precisar. Esses cartões aqui realmente não esperem uma durabilidade de anos. Então vou colocar novamente aqui. Antes de finalizar, eu queria falar sobre os pontos positivos e negativos do R36S. Eu diria que o primeiro ponto positivo é preço, isso é inegável. Em promoções você vai encontrar até um pouco a menos de R$150, mas no geral ali na faixa de R$200. Os modelos originais você vai encontrar um pouco mais caro, mas ainda menos de R$300. Então, de cara, esse é o principal ponto positivo. O segundo ponto positivo que me chamou a atenção logo que eu liguei a primeira vez é a qualidade da tela. É uma IPS de muito boa qualidade. E o terceiro ponto positivo para mim é a bateria. Olha, eu passei horas jogando. A bateria é realmente de longa duração, mas dura um bocado. E lembrando aquele ponto inicial, se por algum motivo você tiver algum problema de bateria, você vem aqui, retira e troca por uma nova, né? Que deixa a vida útil do nosso aparelho ainda melhor. E vamos falar agora dos pontos negativos. O primeiro ponto negativo para mim é não ter Wi-Fi nem Bluetooth. Essa questão do Wi-Fi me fez lembrar um outro vídeo que nós fizemos sobre o Retro Achievements, que é aquela plataforma de conquista dos jogos retrô. Então, ele tem suporte ao Retro Achievements? Tem, porque o ArcOS, o RetroArch, etc. tem.
mas sem estar conectado no Wi-Fi vai ser mesmo que nada, porque ele não vai conseguir conexão. Sobre o Bluetooth, basicamente você não vai conseguir utilizar controles Bluetooth, então diminui um pouco sua capacidade de jogatina. Mas, como tem um cabo OTG, você ainda consegue conectar o seu controle por cabo e ele vai reconhecer o emulador e você vai jogar. Vai ter que fazer os passos de mapeamento, etc. Coisa que a gente já abordou em vídeos anteriores. E o último ponto negativo para mim é a questão do desempenho. Por um lado, estamos falando de um aparelho com excelente custo-benefício. Em compensação, nosso desempenho não é dos melhores. Como vimos em nossos testes, alguns jogos no Nintendo 64, Dream Quest ou PSP não tem daqueles melhores desempenhos, beleza? Então, esse aí, infelizmente, é o ponto negativo. E um comentário adicional só sobre esse C-Clone. Então, pelo fato de ser clone, o desempenho com certeza é pior que o original. Não vai ser, que grande diferença, mas sim, existe. Então tenham isso em mente, beleza? E chegou ao fim mais um vídeo. Eu quero primeiramente pedir desculpa a vocês se eu demorei muito para lançar esse review do R36S. Eu já estava com ele há alguns dias, mas eu queria conhecer bem o aparelho, pois é o meu primeiro console portátil fora da linha Anbernic. Então foi muito interessante para mim conhecer outro sistema, também conhecer melhor o ArcOS, que eu conhecia muito de vídeo já, mas foi diferente agora tendo contato com ele, apesar desse ArcOS ser uma versão modificada, mas eu entendi bem com a versão dele, suas limitações, etc. E provavelmente essa versãozinha clone é a versão que você vai encontrar com maior facilidade em lojas no Brasil, como Shopee ou mesmo AliExpress. Eu gostei muito dele, apesar da limitação de desempenho. Se você estiver procurando um aparelho de entrada, quer começar nesses jogos que você trouxe, poxa, eu consegui indicar de olhos fechados. Pelo valor que ele é cobrado, ele entrega demais. Você tem uma coletânea de... Por exemplo, esse aqui é um modelo de 128 GB que veio com quase 80 GB só de ROMs. Então você vai ter tempo de jogo aí por horas a fio. Em compensação, eu fiquei um pouco decepcionado com o desempenho quando comparado com o meu RG40XX. Realmente o desempenho do R36S, pelo menos esse clone, é bem abaixo do RG40XX, mas olha, custa menos da metade. E basicamente é isso, eu quero agradecer de coração quem ficou aqui até o final. Se puder, dá like, compartilha o vídeo, comenta. Tá com alguma dúvida do R36S, eu vou fazer o meu melhor para tirar essa tua dúvida. E também não se inscreve, isso vai ajudar demais o crescimento do canal. E é isso, pessoal, até a próxima!